Boa noite, já estamos no ar e hoje você vai acompanhar no programa Contraponto, debate, entrevista e também Zika vírus. OMS investiga nova forma de transmissão da doença. Caixa Econômica Federal vai financiar novos simuladores para autoescolas. Exército alerta para perigo de tráfego na BR-401. E ainda, Roraima teve superávit na balança comercial em 2015. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Contraponto. O Zika vírus tem se espalhado e já assusta pessoas de todo o mundo. Por isso, a Organização Mundial da Saúde está investigando novas formas de contágio da doença, como por transmissão sexual, por exemplo. A OMS relatou que conseguiu isolar o Zika vírus no sêmen humano e há um possível caso de transmissão pessoa a pessoa. No entanto, ainda não há evidências suficientes para afirmar que o sexo é uma forma de transmissão da doença. Está sendo investigada também a transmissão da doença por meio da transfusão de sangue. E a OMS acredita que é possível, mas este mecanismo é pouco frequente. A transmissão vertical de mãe para filho continua sendo estudada, mas está praticamente comprovada devido à relação dos casos de microcefalia em bebês com a infecção da mãe. O Zika vírus é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti e está relacionado à má formação e danos neurológicos em bebês, filhos de mães infectadas durante a gravidez. No dia 1º de janeiro, entrou em vigor em todo o país a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que obriga as autoescolas a oferecerem aulas de simulador de direção veicular nos centros de formação de condutores. Por isso, a Caixa Econômica Federal disponibilizou 500 milhões de reais para a aquisição do equipamento, por meio de uma linha específica de crédito de financiamento de bens. O equipamento também pode ser financiado por meio do cartão BNDES, em 48 meses ou por meio da linha Caixa de Bens de Consumos Duráveis, com juros de 2% ao mês, financiado até 90% do valor em até 60 meses, com prazo de carência que pode chegar a 6 meses. As empresas interessadas devem procurar a Caixa Econômica Federal, levando contrato social, declaração de firma individual e documentação dos representantes legais da empresa. Bom, tudo isso vai resultar no aumento da emissão da carteira de habilitação. Hoje, as categorias A e B, o condutor paga por elas em torno de R$ 1.700, sem os custos de taxas e exames do Detran e das clínicas. As autoescolas de Roraima ainda não informaram quanto vai custar para que o condutor tire sua primeira habilitação quando forem disponibilizadas essas aulas com o novo simulador. Obras de restauração e manutenção da BR-401, que liga Boa Vista ao município de Bonfim, estão sendo realizadas pelo 6º Batalhão de Engenharia e Construção. Por isso, os condutores devem redobrar a atenção para evitar acidentes. O BEC informou que no local estão dispostas placas alertando sobre equipamentos pesados na pista e homens trabalhando. A obra, que está sendo feita em parceria com o DENIT, será realizada ao longo dos quase 125 quilômetros no trecho Boa Vista-Bonfim, onde cerca de 70 militares estão trabalhando e só deve ser finalizada no mês de agosto. Portanto, atenção, condutores que vão aproveitar os dias de carnaval para irem a Bonfim ou Aletem, redobrem a atenção e evitem acidentes. Segundo dados do jornal Folha de Boa Vista, a soja representou 77% do total de exportações roraimenses em 2015. Foram comercializadas com o mercado externo 21 mil toneladas, gerando 8 milhões e 900 mil dólares. O principal comprador foi a Holanda. A madeira foi outro produto que gerou grande volume de exportação, totalizando 1 milhão e 400 mil dólares. Ainda segundo o jornal, a balança comercial de Roraima registrou superávit no fechamento de 2015, onde as exportações totalizaram 11 milhões e 600 mil dólares e as importações 9 milhões e 600 mil dólares, gerando um saldo de 2 milhões de dólares na balança comercial do estado.
Continuam abertas até o dia 22 de fevereiro as inscrições para o concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Estão sendo oferecidas para todo o Brasil 950 vagas em cargos de nível médio e superior, além de formação de cadastro de reserva, o que vai permitir um grande número de contratações extras. Para Roraima, o certame oferece 3 vagas. Nacionalmente foram disponibilizadas 800 vagas para o cargo de técnico de seguro social, que exige nível médio, e 150 vagas para a função de analista, que exige graduação em serviço social. O concurso será realizado pela CESP da UNB. A remuneração atual para a função de técnico do Seguro Social é de R$ 4.614,87, podendo chegar a R$ 5.259,87 após 6 meses. Já a função de analista tem o salário inicial de R$ 6.832,89, chegando a R$ 7.869,09. A remuneração vai aumentar a partir de agosto de 2016, devido ao acordo feito para dar fim à greve do INSS. É fevereiro e junto com o segundo mês do ano chega também a festa popular brasileira mais conhecida e comentada do mundo, o Carnaval. Para muitos, um momento de descontração, de liberação que se confunde com liberdade. Para outros, um período de descanso, uma pausa para curtas férias. No entanto, o período momesco pode nos servir também como reflexão. Estamos vivendo um dos períodos mais críticos da história econômica do Brasil e de Roraima. A inflação está nas alturas e nos remete aos velhos tempos onde a famigerada maquininha da remarcação de preços funcionava a todo vapor e não conseguíamos comprar o mesmo produto com o mesmo valor por 2 dias consecutivos. O desemprego aumentou e, consequentemente, aumenta a miséria e a violência urbana. A carga tributária é uma das maiores do mundo e não vemos o dinheiro coletado dos altos impostos que pagamos voltando em benefício da população, como a melhoria da saúde pública, por exemplo. A crise que vivemos já refletiu no Natal e certamente terá consequências no Carnaval. 48 prefeituras em 8 estados brasileiros abriram mão de realizar a festa de Momo para priorizar investimento em saúde e outras ações que beneficiam diretamente a população. Aqui em Boa Vista, ao contrário, foram destinados R$ 800 mil para o Carnaval de rua. Deve ser porque nosso município não precisa de mais investimentos em saneamento básico, saúde e educação, entre outros. E nós aproveitamos a festa. Sabemos que o Carnaval é parte da nossa cultura e está no calendário anual de eventos, mas precisamos parar para analisar. O que é o Carnaval mesmo? Alegria ou alienação? Sobre esse assunto, nós recebemos agora em nossos estúdios para debater, para discutir e explicar o que está acontecendo o professor Dr. Linonberg Almeida. Ele que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Brasília e também professor adjunto da UFRR e coordenador do Departamento de Ciências Humanas. Tem experiência na área de Sociologia com ênfase na Sociologia Política, Segurança Humana e também Políticas Sociais em Espaços Fronteiriços. Também estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor da UER, André Augusto da Fonseca, graduado em História pela Universidade Fluminense, mestre em Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul e doutorando em História pela Universidade do Rio de Janeiro. Boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos discutir, estamos no período carnavalesco, não é? Antes de mais nada, eu convidaria para que voltemos assim ao passado um pouquinho e tragamos a história do carnaval, como que tudo começou, especialmente em Roraima. Se tinha comportamentos iguais aos atuais ou não? Bom, deixamos parte histórica, né? Fica à vontade. Todas as sociedades do passado, todas as sociedades tradicionais têm seus momentos de socialização, de sociabilidade, de festa, né, de festividade. Só que a parte sagrada, religiosa,
não era separada nitidamente do profano, né? Hoje o carnaval, apesar de ser uma data definida em função do calendário litúrgico, em função da Páscoa, né? Em função da Quaresma. Ou seja, estava muito mais ligada à questão religiosa do que mera diversão. Todas as festas, né? Elas tinham esse componente do que nós hoje, modernos, né? Vemos como festa, e tinha um componente religioso, sagrado, né? Antes do cristianismo, todas essas grandes festas que o Ocidente conhece eram festas da fertilidade, festas da primavera, etc. Mesmo a Páscoa, antes de Moisés, entre o povo hebreu, era uma festa da chegada da primavera. É por isso que a Páscoa é marcada em função da data do equinócio, né? Quando começa a primavera no hemisfério norte e o outono aqui no hemisfério sul. Por isso que é uma data móvel em função da primeira lua cheia depois do equinócio. É por isso que o carnaval, a cada ano, tem uma data diferente. Mas essas festas, elas misturavam, né, esses elementos. Esses povos não separavam essas atividades como nós separamos hoje, né, nessas nossas sociedades modernas, ocidentais, o que é político, o que é religioso, o que é econômico. Então, tudo era junto, né? Uma festa da primavera, uma festa da fertilidade, uma festa da colheita tem elementos religiosos, tem elementos de comemoração, de alegria, de regozijo. Tem elementos do sagrado, tem elementos da economia, da produção do alimento, né? No período colonial, no Brasil, as festas religiosas mobilizavam toda a comunidade, porque todo mundo tinha que ser católico, né? Ninguém podia não ser católico no Brasil colonial, tanto no estado do Brasil quanto no estado do Grão-Pará. E essas festas tinham o componente religioso, era uma procissão, era a festa de São João, eram as comemorações em honra do casamento da rainha, do casamento do príncipe, do nascimento de um príncipe. E essas festas mobilizavam muito, a população se empolgava com isso. E ao mesmo tempo dava margem para manifestações também dos grupos mais subalternos, como a população negra, a população indígena, que aproveitava para reforçar seus laços de identidade também, com a festa do Congo, festa do rei, festa de reis, etc. E, ao mesmo tempo, dava margem para manifestações de rebeldia, como, por exemplo, queimar efígie de algum desafeto, né? Malhar o Judas nas festas que a cada ano eram realizadas, né? Mas essas festas eram sempre muito importantes, eram várias festas ao longo do ano, no período colonial. Professor Lindenberg, então o que a gente tem com base nas observações bastante oportunas do professor André, o que nós temos é uma alteração considerável do motivo primário do carnaval, da festa de carnaval, né? Eu não sei se é uma alteração do grande motivo do carnaval, mas sim uma evolução histórica, né? É mais um traço cultural nosso, e traços culturais eles se transformam com o passar dos anos. Eu não poderia, em 2016, imaginar que a indústria do carnaval, a sociedade com a cara que a sociedade brasileira tem hoje, ela preservasse o modelo carnaval de anos atrás. O carnaval que eu tenho hoje não é o de 1920, por exemplo. Os elementos, eles são até característicos na sua base, mas eu tenho uma indústria hoje por trás disso que eu preciso discordar da sua fala inicial a partir de um ponto de vista muito claro. Eu não consigo enxergar o carnaval como uma festa alienante, e sim como mais um elemento festivo cultural brasileiro. Qualquer outro elemento cultural brasileiro pode ser alienante. Eu acho que talvez a gente pode marcar de maneira negativa o carnaval, deixando de lado a novela, o futebol, a maneira como a gente trata Deus. Existem vários elementos na sociedade que podem ser alienantes, que não o carnaval, principalmente no meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa, entre aspas, carnavalesca. Eu gosto do tipo de festa. A intenção era exatamente provocar aqui essa discussão. Sim. Não é? Quando se fala em carnaval, de que maneira vai acontecer? Quais são os investimentos? O investimento ele parte da iniciativa privada ou a iniciativa, na verdade, o recurso público em si? Dos dois entendeu? jeitos. Quando nós falamos sobre a decisão de 48 municípios em 8 estados, em priorizarem, né, outros assuntos, outras demandas, que é saúde, educação, e deixar, talvez, em segundo plano,
A diversão. Será, O senhor acha que vai de encontro diretamente com a proposta de cultura? Promoção da cultura? Honestamente, eu posso encarar isso e interpretar como uma falta de planejamento. O dinheiro que é da saúde... Planejamento? O dinheiro que é da saúde, que é da educação, ele já é planejado para a saúde e para a educação, e aquele que é para valorizar aspectos culturais, ele também é de aspectos culturais. Se eu tenho um planejamento de um município ou de um estado, para que aquela festa ela possa ser percebida de alguma maneira pela sociedade, eu não preciso fazer esse jogo em que ele pode ser até populista em algumas vezes. Eu posso encarar e explicar para a população que eu estou tirando o dinheiro da festa e dizer que eu estou investindo no combate ao mosquito da dengue, pelo fato de eu não ter feito isso da maneira adequada durante o ano anterior inteiro que eu podia ter feito essa prevenção. Existem maneiras de você fazer o uso do recurso público e também o discurso à população, fazendo com que gere a impressão de que você está tirando da festa e fazendo investimento em saúde e educação, quando na verdade esse investimento pode não estar sendo feito da maneira correta, mesmo que o recurso que ele está dizendo que está fazendo a aplicação esteja lá naquele momento. Eu não estou dizendo que os 48 municípios estão fazendo errado, mas que pode ter uma outra interpretação desse discurso que o político usa, isso pode. A festa não é... Acabar com a festa não significa que as pessoas daquela cidade vão ter uma educação melhor, que pode ser alienante, e podem ter uma saúde melhor. Esse investimento ele pode ser feito de uma outra maneira ou de um outro jeito. Ótimo você ter falado em outra maneira. Também não existiria uma outra maneira de incentivar a iniciativa privada? Porque o que a gente assiste muitas vezes é, por exemplo, reserva-se um recurso específico para o carnaval. Promove-se festa, por exemplo, a gente tem hoje no município que são os blocos, carnaval de rua, né, a partir de blocos. E nós assistimos muito bem que, entre aspas, não é, é uma festa pública, porque a iniciativa privada acaba comercializando, né, montando os blocos, fechando e comercializando a participação. Não é meio incoerente? Eu acho que é uma questão polêmica, com certeza. O Lino quer, e além da superfície, ele quer que a gente veja essa questão por todos os lados, né? Mas vamos lá. É sempre uma polêmica a forma como as administrações públicas investem em eventos considerados eventos culturais, artísticos, musicais, etc. Então, todo ano que o governo estadual banca uma grande festa, um grande show com pessoas de renome nacional, né? Aí paga 300 mil, 200 mil, 400 mil, 500 mil, sempre há um questionamento. Eu entendo que tem que haver uma transparência muito grande e um planejamento, né? Existem a lei de orçamento anual, né? A LOA, e a mais completa transparência, né? Recentemente tomou posse o Conselho Estadual de Cultura. É sempre bom lembrar que Roraima foi o último estado a ter uma Secretaria de Cultura, né? Eu entendo que sim, tem que ter mais recursos, temos que ter mais recursos, tanto no nível federal, né, a porcentagem para a cultura é ridiculamente pequena. Temos que ter mais recursos na esfera estadual e municipal para a cultura. Agora, o que vamos fazer com esse dinheiro da cultura? Eu entendo o que você quer dizer quando você diz, bom, mas por que não ser um evento, já que é um evento tão comercial, um evento tão popular, um evento que rende tanto, por que temos que usar recursos públicos para isso? Eu acho que concordo um pouco contigo, na medida em que os recursos públicos para a cultura devem ser direcionados mediante uma concepção de política cultural, que eu acho que nós não temos, nunca tivemos. A gente, né? Por exemplo, lembra aqui em Roraima, de uma Casa da Cultura desativada, exatamente, de um palácio, de um teatro nisso. Carlos Gomes, né, desativado. Não é cultura? Né? É se falar em prioridade importante, carnaval é importante. Ok, tudo bem. Aqui ninguém está defendendo que não haja carnaval. Pelo amor de Deus, o nosso telespectador não nos interprete mal. Mas o que a gente está tentando provocar é uma discussão sobre o que é prioridade e o que é importante. Exatamente. Mas eu acho que essa prioridade ela pode aparecer a partir do momento que a discussão do planejamento cultural de uma cidade participar das pessoas que fazem movimentos culturais na cidade. Isso não significa que eu vou acabar com o investimento e aplicar em outra área. E sim, planejar melhor, conversar melhor, distribuir melhor. Mas essa distribuição ela vem a partir de uma
conversa, um diálogo com a sociedade que vai deliberar melhor como faz esse investimento com mais transparência. Eu acho que quando a gente fala sobre o teatro fechado, a Secretaria de Cultura, os investimentos culturais, sobre movimentos populares que fazem cultura numa cidade, todos deveriam participar de maneira igual dessa discussão para saber como vai ser feito o investimento do recurso do Carnaval do outro ano ou de outras festas populares que acontecem durante o ano inteiro. Elas são importantes e sempre foram importantes na sociedade como um todo. Isso não é só no caso do Brasil. Em outros países do mundo existem recursos separados para festas populares. Eu entendo que o momento é de crise e entendo também esse anseio da gente querer que o setor privado faça esse tipo de investimento. Mas às vezes é preciso que o setor público faça esse estímulo para que a festa aconteça. Nem sempre é tão simples que o setor privado ocupe o espaço das ruas e das festas. Precisa de um estímulo também. Não sei como isso pode ser feito melhor, talvez com esse planejamento antecipado de como usar o recurso. Essa relação entre público e privado, ela pode acontecer de uma maneira melhor, como já acontece em outras festas populares pelo Brasil. Isso também não é simples. Existem conflitos e as populações também não são tão satisfeitas quando investimentos privados ocupam o espaço público durante essas festas, como acontece no Carnaval do Rio, de Salvador, de Recife, em que o que era do povo se tornou segmentado pelas marcas. É um esquema que precisa ser discutido muito bem por quem planeja a festa popular. E esse é o papel de quem faz a administração municipal e estadual. A gente podia continuar aprofundando essa discussão entre público e privado na questão cultural. Vamos pegar um exemplo bem sucedido, na minha opinião, não só na minha opinião, mas muita gente acredita que houve uma mudança qualitativa no uso dos poucos recursos federais para a cultura com a gestão do ministro Gilberto Gil. Então, naquele momento, os editais foram direcionados de maneira a promover o desenvolvimento de projetos como cinema, teatro, dança, todas as manifestações artísticas, descentralizando de Rio e São Paulo e espalhando pelo país. Com base nisso, a gente teve, por exemplo, um edital para documentários que permitiu a realização que jamais seria feita com recursos privados, né? Porque não tem viabilidade econômica, não tem lucro, não oferece lucro, perspectiva de lucro. A realização de documentários como o filme do Thiago Briglia, né? Nas Trilhas de Macunaíma, a produção sobre a Nenê Macage, da Helena Fioretti. Né? Então, isso para mim é uma forma muito adequada, muito interessante, transparente, né? Que estimula a produção cultural de qualidade, tem avaliação, tem a necessidade de fazer um projeto bem feito, bem realizado. Agora, vamos ver como é que sai isso na distribuição e na circulação. As salas de cinema são privadas, quase todas elas. Aí o que acontece? Durante décadas a gente só teve um cinema aqui. Agora nós temos 3 cinemas, cada um com 5, 6 salas. Então a gente tem 15 ou mais salas, só que passam sempre os mesmos filmes. Se você for olhar a programação dos 3 cinemas, são exatamente os mesmos filmes. E 90% da produção que é exibida é dos Estados Unidos, que tem a indústria de cinema mais desenvolvida do mundo, os melhores esquemas de distribuição. As grandes distribuidoras também são dos Estados Unidos. Então, para isso eu não preciso de recurso público, porque isso aí se vende por si só, é uma indústria cultural poderosa, estabelecida. Mas aí a gente tem que discutir. É interessante que a gente não tenha uma produção local de cinema? Isso nos interessa como sociedade, como comunidade? É interessante que os poucos filmes produzidos localmente não circulem, não tenham tela? Né? Então, essa discussão que é feita, por exemplo, quando há uma lei exigindo um certo número de produções nacionais na TV fechada, na TV aberta, nos cinemas, etc. Esse tipo de política cultural, eu acho fundamental, ela tem que existir. O professor Lindoberg falou sobre planejamento, né? Então, os editais foram publicados, houve essa participação, essa produção, e de repente essa produção fica às escondidas, ela não é exposta. Mas e daí os gestores públicos, as escolas, onde estão? Não seria possível
entendeu? Viabilizar, concluir a partir de parcerias, não é? E incentivar nas escolas, se despertar para esse interesse. Interesse em... No caso do estudante, da grande massa, né, que nós temos. Porque o senhor disse, se produz, tem seu resultado, o senhor trouxe aqui até os exemplos, Thiago, não é? Mas onde veicular, entre aspas, né? Se os cinemas que existem são privados. A grande questão, Kátia, aqui é processual, né? Não é uma equação simples. Claro. Pensar em planejamento, administração e cultura, fazendo parte de um mesmo esquema principalmente no esquema político que a gente vive, eu teria que ressignificar o que a gente chama de escola, por exemplo, para que isso acontecesse. Será que as pessoas estão dispostas a fazer da escola um espaço cultural aberto para a exibição de filmes no horário contrário às aulas? Tipo, no final de semana? Outra pergunta, será que gestores públicos teriam interesse? Porque a partir do momento que você incentiva, né, você promove também o conhecimento, provoca o pensar crítico, não é? E a gente tem, infelizmente, hoje um sistema educacional... Eu queria muito que a gente invertesse essa lógica em que as escolas passassem a ser esse espaço de produção e divulgação cultural, além desse lugar de sala de aula, abre e fecha a porta, cadeado e muro. Eu queria um outro lugar. Só que isso também precisa de uma mentalidade que se transforme na cabeça do gestor e daquele que vai usar o espaço. E eu estou dizendo isso porque já existem experiências no Brasil que, por mais que o gestor público faça a transformação, é insistir, né? Você não muda a cultura, você não muda hábito de uma hora para outra. Você precisa insistir nisso a longo prazo. Eu queria voltar só um pouquinho no assunto carnaval. Eu vou pedir para que voltemos. Eu vou voltar só um pouquinho no assunto carnaval, porque é sempre importante pensar numa maneira em que quem está assistindo a gente possa ter os seus hábitos culturais do bairro ou da sua pequena cidade expressos numa festa pública. Existem agremiações de carnaval, existem blocos de rua. Em vários lugares do Brasil você tem grupos de jovens como os bate-bola, sabe? Você tem várias expressões artísticas e culturais que elas, às vezes, dependem de recurso público partilhado para que elas continuem existindo. Porque elas podem vir a morrer também. A experiência carnaval com investimento público, não esse que você faz a grande festa, mas a partilha do recurso pela manutenção de pequenos grupos culturais que uma cidade tem, faz com que aquela experiência carnaval ela se perpetue por muitos e muitos anos. É porque na cabeça das pessoas, você tem muito mais a figura do trio elétrico e da escola de samba correndo na rua. Mas existem experiências carnavalescas muito mais culturalmente significantes do que essas no dia a dia das nossas pequenas cidades, nossos bairros e numa cidade como Boa Vista. Ótimo, nós falamos sobre gestão, planejamento e agora o senhor apresentou aí uma saída. De que maneira seria feita para que desse certo? Nossa, pergunta só se a gente fosse porque planejamento depende de quem? Do secretário estadual? Dos gestores, no sentido macro? Governo? Prefeito? Não, eu quero inverter a lógica. Como? Depende da gente. Porque se nós fôssemos aqueles que estimulassem secretários e gestores de recurso público a decidir onde a gente quer que o nosso dinheiro seja investido, eu não ficaria esperando o prefeito, a prefeita e o secretário deliberarem sobre o recurso que é da gente. Então, acho que o primeiro passo é a gente sair da posição passiva de que paguei imposto, gerei recurso, esse é ele que decide. Não é o secretário, não é a prefeita. E não é a governadora. Somos nós que temos que passar a influenciar melhor essa maneira de gerir os recursos públicos destinados à cultura. Aí eu poderia ter respostas para onde vai passar a produção de cinema local. Em algum lugar ela tem que passar. Eu não posso esperar que o cara que investiu no cinema dele, privado do shopping, aconteça isso. Mas talvez uma sala de cinema pública. Que eu tenha salas de cinemas públicas em vários bairros da cidade, ocupando auditórios de escolas. Ok, então provocação. Roraima, âmbito Roraima. Estaríamos então numa zona de conforto ou não? Ele vai dizer que não, porque ele discorda, falou geralmente. Em planejamento, né? Tem uma coisa que vem antes do planejamento, que é a política cultural. Então, quais são os princípios? O que nós queremos como política cultural? Isso que permite definir critérios para a gente saber quais são as prioridades, certo?
Sobre o carnaval, existem as mais diferentes experiências, né? As escolas de samba nascem de forma espontânea. Elas nascem na Praça 11, que depois foi destruída, né? Foi demolida. Os blocos nascem espontaneamente também. E, com o passar do tempo, principalmente nos anos 30, né? com o governo do Vargas, nos anos 30, as escolas de samba passam por uma regulamentação e se define, por exemplo, que o samba enredo tem que falar da história do Brasil, né? E aí isso vai configurando o carnaval do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, dos desfiles, né, do sambódromo. Se constrói uma estrutura específica para isso, que é o sambódromo. Então ali você teve muito investimento público, mas que traz também um retorno econômico enorme para a cidade, né? Muita gente trabalha nisso, vive em função disso. Agora, os blocos, né, você tem mais de 500 blocos no Rio de Janeiro, não sei se eles são financiados, acho que eles não têm financiamento público, né? As festas tradicionais sempre foram autofinanciadas, né? A própria comunidade se mobilizava e arrecadava os fundos. Agora, eu acho difícil entender por que nós temos que financiar blocos que cobram entrada. São os blocos de corda, né? Assim são chamados. Então, se é um empreendimento lucrativo, eu não sei por que deveríamos dar recursos públicos para isso, né? Mas acho que cabe a discussão, com certeza. Não, também não acho que quando o bloco é privado, o setor público precise se envolver nessa questão. Mas que o estímulo a que existam esses blocos, é importante que o setor público ele consiga fazer a gestão, ou pelo menos estimule com que as pessoas se organizem nessas festas. Eu não acho que, se você não faz nada, você facilita a morte dessa vontade popular. Se você investe alguma coisa, eu não estou dizendo que é investir no bloco em si, mas às vezes até na estrutura, que é o que várias cidades no Brasil fazem. Sim, a estrutura de funcionamento, a logística, viabilizar isso é papel do município. Isso é papel do Estado, desde que aquilo também seja lucrativo para ele. A gente nunca pode esquecer que a festa com blocos, ela atrai gente, ela é um mercado consumidor, ela vende, são outras pessoas, ela movimenta a economia. A gente sabe disso. Agora, professor, desculpa, é porque o senhor falou em escola de samba, né? Eu acho que até 2 anos ou 3 anos a gente tinha aqui em Roraima os desfiles, não é? E houve meio que uma substituição e aparentemente a população aprovou, né? A substituição das escolas de samba dos desfiles, onde os recursos eram direcionados para as escolas, não é? Pelo carnaval de rua, os blocos, que hoje acontece. Vocês acham que essa mudança, ela foi satisfatória? E daí eu vou até direcionar essa pergunta para o professor Lindbergh. Faz morrer esse movimento? Faz morrer. Honestamente, faz morrer. Se existiam pessoas que se organizavam, existiam as agremiações, mesmo que elas fossem fluidas, elas não tivessem uma solidez anual para que existissem, eu sinto que existia um movimento da cidade de pessoas que se organizavam para participar daquilo. Se aquilo era autônomo ou não, e a cidade, a administração pública foi percebendo que a sociedade não se envolvia mais naquele jogo e era um dinheiro desperdiçado, ok, era hora de tirar o recurso público daquilo e investir em outra coisa que gera mais... Parece que as quadrilhas, né, exercem melhor essa Parece função. que as quadrilhas recebem recurso e exercem essa função melhor do que as escolas de samba. Ok, tem a cara da gente e a cara do momento histórico que a gente está vivendo. Mas só que isso precisa de pesquisa, precisa de observação. De financiamento público e privado, no Brasil, desde do neoliberalismo forte dos anos 90, essas duas coisas a gente tem que falar com muito cuidado, né, nesse financiamento público e privado da cultura. Por quê? As leis de incentivo criadas nos anos 90, a lei estadual, a lei Rouanet federal, elas fazem uma coisa muito marota, né? Elas destinam recursos públicos para atividades culturais. No entanto, quem decide qual atividade vai ser financiada ou não é a iniciativa privada, porque é na base da renúncia fiscal. Então, eu tenho uma grande empresa, eu fico aqui esperando, vem vários projetos
né, que perguntam se eu estou interessado em financiar. Eu financio, mas na verdade o dinheiro não é meu, é dinheiro dos impostos que eu deixo de recolher, segundo a lei de incentivo à cultura. Então é uma forma em que o dinheiro é público, mas nós não opinamos sobre o uso desse dinheiro público, e sim as empresas. A marca da empresa é a que vai ficar vinculada àquele recurso público que foi investido. Boa parte da produção cultural nacional nos últimos anos, ela tem essa marca. Isso é abrir mão de termos uma política cultural. Infelizmente. Tem até coisas folclóricas, né? Teve um filme feito sobre uma rebelião dos período imperial numa colônia alemã no Rio Grande do Sul, a Revolta dos Muckers. 1870 e poucos. E aí fizeram um filme, tinha até alguns atores de renome nacional nesse filme, uma produção local, com recursos das leis federal e estadual de incentivo. E aí tem uma cena totalmente gratuita em que a mocinha entra numa loja no interior do Rio Grande do Sul em 1870, uma loja de uma marca famosa de calçados que existe hoje, e sai toda feliz com o sapatinho que ela comprou, que é absolutamente ridículo, né? Foi uma cena absolutamente gratuita, anacrônica, vendendo. Só para... Exatamente. Gente, muito boa a conversa. Infelizmente, televisão a gente lida com o fator tempo, né? Com certeza. E eu já estou recebendo ali o sinal da produção, mas olha... Muito bacana a conversa. E eu encerraria pedindo para vocês uma resposta sucinta em razão do tempo. Eu sei que o professor vai responder, mas eu vou insistir. O carnaval, afinal, cultura ou alienação? Que é o que a gente questiona lá no início na crônica. O que você acha, André? Eu concordo contigo que... várias outras atividades sociais podem ser alienantes ou não, podem ser emancipatórias ou alienantes. Né? Eu acho que o contrário de alienante é emancipatório. Agora, uma coisa é certa, né? A festividade, a festa, a sociabilidade sempre foi uma necessidade humana. É sempre uma necessidade social, coletiva. Nós vamos continuar tendo. Agora, nós podemos, sim, conversar sobre como queremos que ela seja feita. Né? Isso tem que ser decidido pela coletividade, com certeza. Na sua essência, o carnaval ele não é alienante. Ele é só mais uma das expressões culturais que permitem a integração de diferentes numa sociedade tão plural como a brasileira. É cultural e é alienante como todas as outras expressões culturais que a gente tem no Brasil e no mundo afora. O próprio samba e alguns sambas enredos já se destacaram por fazer pensar, por serem socialmente críticos. Todo traço cultural pode ser emancipatório ou alienante, como qualquer coisa. Muito bom. Eu vou agradecer a presença dos dois, dizer que o programa Contraponto está aberto para contribuições e vocês contribuíram muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E a gente volta em instantes com muito mais. No período de carnaval, adolescentes entre 12 e 14 anos de idade aproveitam para participar da Copa Roraima de Futebol Infantil. E para falar sobre esse carnaval diferenciado, temos aqui conosco o idealizador e também coordenador da Copa Roraima de Futebol Infantil, Marcos Andrade. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Kátia, pelo convite, e é uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, né, para a gente falar da 7ª Copa Roraima, um evento que vem crescendo a cada ano e hoje já é referência na região norte. Então, é muito bom para a gente estar aqui, para a gente falar mais dessa competição. Então, eu perguntaria como surgiu a ideia. Bom, Kátia, a ideia surgiu de participações que a gente faz na Venezuela. A gente participa de competições com esse mesmo formato e, diante disso, a gente resolveu trazer para cá, para a nossa terra, uma competição com o nosso jeito de fazer, né? Então, aí surgiu a Copa Roraima e ela foi bem aceita, né? Pelas equipes que a gente convidou, as equipes convidadas do exterior. Idealizamos na época do carnaval para que com isso os estrangeiros vissem a nossa cultura e desfrutassem do nosso carnaval, além de participar de um torneio de futebol. Bom, senhor Marcos, o evento começou ontem, né? E a gente está em pleno carnaval. O senhor disse que idealizaram para que acontecesse no período carnavalesco. Qual a razão? Tem um motivo especial ou não? Bom, o motivo é para que os estrangeiros que têm outra cultura conheçam o nosso carnaval, né? Então, os jogos são durante o dia, são durante pela manhã e à tarde, né? Entrando pela noite. Mas à noite as delegações têm a noite inteira para conhecer o nosso carnaval, conhecer a nossa cultura, né? E ver o que temos de melhor aqui na nossa cidade.
E tem um aspecto social dessa iniciativa, não é? Exato, porque a gente envolve vários atletas, várias crianças, né? Tirando da ociosidade, tirando das ruas. Então, esse é o lado social também da competição. E tem mais, a competição este ano tem o slogan, né? Para cuidar da natureza. Então, a gente tem no campo lá, onde está sendo as partidas, um slogan também para preservação da natureza. Então, tem todo esse contexto que envolve essa competição. E sobre como acontece a competição em si? Quantas equipes participam? Existe um momento classificatório? Bom, boa pergunta. São 12 equipes, né, divididas em 3 chaves de 4, onde elas se enfrentam em fase de grupo, classificando as 2 melhores de cada grupo e 2 melhores terceiros. Então, na próxima fase, vão ficar 6 equipes, né, que se enfrentam, e para sair 4 para fazer a semifinal e a final. Isso durante o evento mesmo, por exemplo, que começou ontem. Exatamente, e vai até quarta-feira, dia 9, né? Então, são 5 dias de competições. A gente diz que são 5 dias de futebol, onde a nossa cidade respira o futebol. Então, isso é muito bom, é uma coisa que vem tendo uma aceitação muito boa por parte da sociedade. Haja visto que os estádios onde estão praticados os jogos tem sempre um bom público. Marcos, essas iniciativas elas são completamente plausíveis, mas a gente não pode esquecer também que são complexas, porque você mobiliza toda uma estrutura. Apoio hoje, iniciativa privada e também pública, né? O setor público investe ou não? O grande gargalo desta competição e de outras aqui no estado é a falta de apoio, a falta de conhecimento por parte dos empresários dessa competição. É uma competição boa, mas tem esse entrave, tem esse gargalo, essa barreira que é a gente trazer os empresários, trazer o poder público, né, investir nessa competição. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. É uma dificuldade muito grande a gente captar recurso, mas a gente vem fazendo com toda dificuldade, com alguns, eu digo, não é patrocinadores, é amigos que nos apoiam. A gente está também em vias de processual de um convênio com o governo, que talvez que vai nos apoiar, com certeza que o convênio está em andamento, mas a gente tem a certeza, pela grandiosidade do trabalho, pela grandiosidade da competição, que eleva o estado de Roraima num patamar muito grande. Eu acredito que o governo vai nos apoiar, né? Esse convênio vai se concretizar com certeza. E os amigos que nos apoiam, a gente agradece e dizer que eles são parceiros mesmo, ajuda a competição, ajuda o estado, fomenta o futebol. Então a gente tem só a agradecer a essas poucas pessoas que nos ajudam. Mas a dificuldade é imensa. Eu não sei, talvez pelo descrédito que o futebol hoje tem aqui na nossa cidade, também não sei por causa pode ser a crise, mas esse é o problema que a gente encontra. Mas, como a gente diz, a gente é guerreiro, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, e a competição, por isso que é um sucesso. E apesar de tudo, vocês têm tido muito bons resultados, né? Porque hoje a Copa Roraima de Futebol Infantil é o maior evento esportivo da região norte, não é nem no âmbito Roraima. Exato. A gente, com esse crescimento, a gente despertou o interesse do Amazonsat, que é um grupo da Rede Amazônia, né, um canal de televisão, que ano passado transmitiu o evento, todo o evento, todos os jogos, 5 jogos da competição, e foi um sucesso. Alcançou um público de 5 milhões de telespectadores, isso que a TV nos passou. Então, nós já fechamos com o Amazonsat para a transmissão desse ano e do próximo ano. Então, 2 eventos já seguro para transmissão. Então, com essa transmissão, ganhou visibilidade, a competição é transmitida ao vivo, em canal aberto, para as 5 capitais da região norte. Então, para você ver como o evento é grandioso, apesar de a gente ter pouco apoio, mas a grandiosidade é muito grande. Marcos, você é treinador, não é? A gente não tem um trabalho desenvolvido pontualmente na Copa, no período carnavalesco, e sim durante todo o ano. Vocês, por exemplo, acabam de chegar de um campeonato, acho que em Salvador, parece. Exato. A gente também tem um trabalho, né? Um trabalho de formação de atletas.
Então a gente, ao longo do ano, a gente faz esse trabalho, né, na captação de atletas, na formação de atletas, e com isso a gente tem uma equipe que a gente trabalha. A gente foi agora há pouco a Salvador, né, participar de uma competição muito parecida com a Copa Roraima, só que em um nível maior, é a Handball Cup, onde nós obtivemos a colocação de terceiro colocado na equipe do Norte, Mirim, sub-13. Então a gente teve esse excelente resultado que foi aplaudido, foi muito bem elogiado por todos que estavam presentes ao evento. Para você ter uma ideia, foram 142 equipes participantes em várias categorias, no naipe masculino e feminino, e uma equipe de Roraima, sub-13, saiu aqui tão longe e a gente despertou o interesse de muita gente, né? Mostrando que em Roraima tem profissionais de qualidade, nós temos talentos no futebol. O que precisa é de mais apoio, né? de mais incentivo, mas que aqui a gente tem profissionais gabaritados, isso com certeza, senão a gente não teria obtido esses resultados que vem obtendo nas categorias de base. Infelizmente de maneira tímida, mas a gente espera, né, que os resultados eles sejam mais claros e em curto prazo. A gente tem um exemplo aí do Thiago Maia, né, de Roraima, jogador hoje do Santos. Do Santos Futebol Isso Clube. É bem positivo, é um incentivo. Exato. O Thiago Maia é o expoente do futebol hoje, né? E o Thiago Maia passou pela gente, passou no Extremo Norte, né? Cria do nosso trabalho, a gente tem só a aplaudir, só para ilustrar como a gente tem talentos aqui em Roraima. Como o Thiago Maia, agora tem outros jogadores que estão seguindo o mesmo caminho, né? Tem o Caio, a gente tem o Ribinha, a gente tem outros jogadores que estão se destacando de maneira meio tímida ainda, né? Mas que a gente sabe que a um médio e longo prazo a gente vai ter outros atletas figurando no contexto nacional. A gente torce muito. Bom, seu Marcos, agora sobre a Copa. Ela está acontecendo, vamos enfatizar então o horário, o local, para que as pessoas participem. Bom, os jogos estão sendo no estádio Ribeirão, né, no campo do Caranã e no campo do Rei Pelé. Né, todas as tardes nós estamos lá. Nós temos a brilhante participação do Caracas Futebol Clube, é um clube de bandeira internacional, é um clube de Libertadores que abrilhanta a nossa competição. Então o Caracas Futebol Clube, que é uma equipe conhecida, né, no mundo inteiro, né, por participar de Libertadores. Então é uma equipe que está hoje aqui no nosso estado, e quem quiser só participar lá, ver e assistir os jogos lá no Ribeirão. E a gente tem um lado também que é um lado social. A entrada é gratuita dos jogos, porém a gente solicita que cada um leve 1 quilo de alimento, né, que será doado à Liga Roraimense do Câncer. A gente também tem uma parceria onde todos os alimentos arrecadados a gente vai doar à Liga Roraimense do Câncer. Então a entrada é gratuita, mas a gente pede a colaboração de 1 quilo de alimento para ser deixado na bilheteria, na portaria, para que a gente faça essa boa ação. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, sucesso, muito obrigada pela sua participação, e o Contraponto está de portas abertas. A gente que agradece, a gente sabe da importância de ter um programa como esse na nossa cidade, e a gente torce para que o programa seja sucesso, e a gente vai estar junto quando for solicitado, né? A gente quer estar aqui fomentando o futebol e fazendo com que o Contraponto seja também um elo que passe aos telespectadores um pouco do esporte, que aqui é tão carente. Certamente faremos isso. Muito obrigada mesmo, Marcos. Obrigado. Bom, o programa Contraponto de hoje encerra por aqui. Lembrando que você pode participar enviando críticas e sugestões por meio do nosso e-mail, que é o contrapontotv@gmail.com. E também pelas nossas redes sociais. O Facebook é simplesmente Contraponto. E no Instagram, programa Contraponto. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e rever este e outros programas com certeza. Bom carnaval a todos e até o próximo sábado.